Seja bem-vindo ao desconhecido. Aqui, o silêncio grita e a neve guarda segredos que nem o tempo ousa revelar. Eu sou a voz dos irmãos Silva e você está no Caçadores de Lendas. Feche os olhos, ouça o vento gelado e prepare-se, porque o que vamos descobrir agora vai congelar sua alma. A história que você está prestes a ouvir não é apenas um dos mistérios mais intrigantes do século XX, mas também um daqueles que resistem a qualquer tentativa de explicação definitiva. Um caso que atravessou décadas, alimentou teorias bizarras, atiçou a imaginação popular e deixou um rastro de perguntas que ainda hoje permanecem sem resposta. Essa é a história do incidente do Passo Dyatlov. Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 jovens esquiadores e montanhistas, todos experientes e preparados para enfrentar as adversidades do inverno soviético, embarcou em uma expedição que prometia ser um marco em suas vidas. Liderados por Igor Dyatlov, um estudante e engenheiro determinado e carismático, o grupo se aventurava nos Montes Urais, buscando superar desafios e conquistar mais uma marca de prestígio no cenário das expedições esportivas soviéticas. A jornada exigia resistência, conhecimento técnico e coragem, atributos que todos os integrantes do grupo possuíam em abundância. Eram jovens, sonhadores, cheios de energia e absolutamente conscientes dos riscos que envolviam aquele percurso. Mas nada, absolutamente nada, poderia tê-los preparado para o que estava por vir. Dias depois do início da expedição, o silêncio da neve começou a se tornar ensurdecedor. Familiares, preocupados com a demora na volta do grupo, acionaram equipes de resgate. As buscas se estenderam por dias. O que encontraram, no entanto, não fazia sentido algum. As barracas do grupo foram localizadas no alto de uma encosta, parcialmente soterradas pela neve, mas não destruídas. E aqui está um dos primeiros elementos que desconcerta qualquer tentativa de explicação. As barracas estavam rasgadas de dentro para fora, como se os jovens tivessem tentado escapar desesperadamente, cortando o tecido com facas para abrir caminho. No interior, os objetos pessoais ainda estavam lá. Roupas, equipamentos, calçados, comida, nada havia sido levado. Era como se tivessem saído às pressas, em meio a um pânico inexplicável. Mas o pior ainda estava por vir. A alguns metros da barraca, as primeiras vítimas foram encontradas. 2 corpos, descalços e seminus, estavam próximos a uma fogueira improvisada sob uma árvore. Seus pés e mãos apresentavam queimaduras e sinais claros de terem tentado subir desesperadamente no tronco da árvore, talvez em busca de refúgio, talvez fugindo de algo. Pouco depois, mais 3 corpos foram localizados em diferentes posições no trajeto entre a barraca e a floresta. A julgar pelas marcas na neve e nas roupas, eles tentavam voltar ao acampamento quando a morte os alcançou. Foi apenas meses depois, com o degelo, que os 4 últimos corpos foram encontrados em uma ravina, coberta por neve. E aí, os detalhes se tornam ainda mais perturbadores. Um dos corpos apresentava múltiplas fraturas internas, comparáveis às causadas por um acidente automobilístico de alta velocidade. Outro tinha o crânio esmagado. Uma jovem estava sem língua e sem olhos. O mais impressionante, em muitos desses casos não havia sinais externos de trauma. Eram lesões internas profundas, mas sem marcas compatíveis do lado de fora. Médicos legistas que analisaram os corpos ficaram perplexos. A força que causou aquelas fraturas parecia ter sido brutal, mas sem marcas correspondentes, como se uma pressão invisível e colossal tivesse atravessado seus corpos. As condições climáticas também não colaboravam. As temperaturas na região podiam chegar a menos 30 graus Celsius durante a noite. E, entretanto, alguns dos jovens foram encontrados vestindo apenas roupas íntimas, sem botas, sem casacos. É uma situação que parece impossível de justificar. Porque um grupo de montanhistas experientes abandonaria roupas, botas e abrigos correndo para a neve congelante?
Por que alguém escolheria a morte certa em meio a um ambiente tão implacável, em vez de lutar para sobreviver dentro da barraca? A explicação oficial da União Soviética foi vaga e até mesmo ridícula. Força irresistível desconhecida. Essa expressão se tornou icônica, como um selo de mistério colado para sempre na história. Mas a falta de clareza da investigação só aumentou a especulação. Afinal, o governo soviético era conhecido por esconder informações, manipular relatórios e restringir qualquer divulgação que pudesse manchar sua imagem. Muitos passaram a acreditar que o incidente tinha ligação direta com testes secretos de armas militares na região. Balões de explosivos, mísseis, experimentos com infrassom, armas químicas. Qualquer possibilidade parecia plausível diante do silêncio oficial. Alguns pesquisadores defendem a teoria de que uma avalanche teria atingido o acampamento. A hipótese ganhou força com estudos modernos, incluindo análises computacionais feitas por cientistas suíços. Eles sugerem que um tipo específico de avalanche, conhecido como slab avalanche, poderia ter exercido pressão suficiente para forçar os esquiadores a abandonarem a barraca. Mas há inconsistências. A inclinação da montanha não era tão propícia a avalanches e as marcas no local não correspondiam ao típico rastro deixado por um evento desse tipo. Outros estudiosos apontam para um fenômeno conhecido como infrassom. Ventos fortes soprando nas montanhas poderiam ter gerado ondas sonoras de baixa frequência, inaudíveis ao ouvido humano, mas capazes de provocar náusea, pânico e alucinações. Isso explicaria fuga em massa e irracional. No entanto, mesmo essa hipótese não justifica as lesões internas extremas encontradas em alguns corpos. E então surgem as teorias mais ousadas, aquelas que ultrapassam a fronteira do plausível. Há quem diga que o grupo foi vítima de uma interferência extraterrestre. Relatos de luzes estranhas no céu foram registrados na época, alimentando a crença de que uma presença alienígena poderia estar relacionada ao caso. Outros acreditam que eles se depararam com experimentos militares soviéticos que nunca vieram a público, sendo expostos a armas experimentais capazes de gerar ondas de choque internas sem deixar marcas externas. O caso Dyatlov se tornou um campo fértil para o imaginário popular. Livros, documentários, artigos acadêmicos e incontáveis teorias circulam até hoje. Em 2019, 60 anos depois da tragédia, as autoridades russas reabriram o caso, mas concluíram, mais uma vez, que se tratava de uma avalanche. A resposta, porém, não convenceu a todos. Muitos acreditam que ainda há informações escondidas nos arquivos do governo e que talvez jamais saibamos a verdade. E talvez seja exatamente esse o ponto: o fascínio pelo inexplicável. O caso Dyatlov não é apenas uma tragédia congelada no tempo, mas um convite para refletirmos sobre os limites da lógica e a força do desconhecido. O que teria feito 9 jovens preparados e destemidos abandonarem sua única chance de sobrevivência, enfrentando o frio mortal, apenas para encontrarem uma morte tão bizarra e violenta? Seria uma força da natureza, invisível e implacável? Seria um erro humano agravado pelas circunstâncias extremas? Ou seria algo que escapa completamente à nossa compreensão? Ao caminhar pelos montes gelados do Passo Dyatlov hoje, é impossível não sentir o peso da história. A neve parece guardar vozes silenciosas, ecos de uma noite em que o impossível aconteceu. Monumentos foram erguidos, memoriais foram construídos e ainda hoje, estudiosos, aventureiros e curiosos se aventuram até lá em busca de respostas. Mas talvez as respostas nunca venham. Talvez o verdadeiro legado do Passo Dyatlov seja justamente esse, a lembrança de que existem mistérios que a ciência ainda não consegue tocar, enigmas que nos lembram da nossa pequenez diante do universo. E então, caçador de lendas, diante desse silêncio gelado, qual explicação você acredita? Avalanche? Infrassom? Armas secretas? Ou algo que sequer conseguimos nomear? A montanha guarda o que ninguém jamais deveria encontrar. E talvez devesse permanecer enterrado. Mas aqui no Caçadores de Lendas, nós nunca deixamos de cavar.
O mistério não envelhece e nós também não. Então, já sabe, deixe seu like, inscreva-se no canal e prepare-se, porque o próximo segredo que vamos revelar já está pulsando nas sombras. Até a próxima, Caçador de Lendas.